Muito bom dia, está no ar o comentário com assinatura, habitualmente às quintas-feiras, da responsabilidade de Tiago Silva, advogado, comentador afeto ao Futebol Clube do Porto. Vamos começar então pelo primeiro tema, que é precisamente o estado geral do futebol português. Sim, antes de mais, boa tarde também aos nossos ouvintes e em especial àqueles que nos estão a ouvir pela primeira vez. Diariamente e semanalmente recebo informações de pessoas que nos dizem e que me dizem que estão e passaram a ouvir a Rádio Estádio, que se tornou mais pública, a notoriedade da rádio, e portanto é um prazer recebê-los pela primeira vez também aqui no nosso espaço. Relativamente ao panorama sobre o futebol português, o que é que eu teria a dizer? Bem, o panorama é preocupante, é negro. Nós temos vários clubes sob investigações criminais. Há cerca de 2 semanas passamos também a saber que o Boa Vista tinha sido objeto de buscas, o Benfica também já tinha sido objeto de buscas, de investigação, o próprio Setúbal também, segundo se sabe, está a ser correntemente objeto de uma investigação judicial, e tivemos na semana passada conhecimento de um acórdão da relação que confirmou a sentença preferida pela primeira instância, que condena o Moreirense por atos de corrupção ocorridos, salvo erro, na época de 2011-2012. Portanto, este panorama é preocupante para o futebol. Relativamente até às buscas do Boa Vista, eu até tinha aqui uma novidade. Eu assisti, tomei conhecimento do teor do comunicado da Polícia Judiciária, onde dá conta que, de acordo, e vou citar, com um apurado até o momento pela investigação, em causa estará a não entrega da prestação tributária devida e a sua subsequente ocultação através do desenvolvimento da atividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos. Isto é o que consta do comunicado da Polícia Judiciária. Ora bem, eu posso aqui adiantar em primeira mão, que é absolutamente seguro aquilo que eu vou dizer, que não é apenas isto que está a ser objeto de investigação. Acho, aliás, até estranho como é que alguns órgãos de comunicação social que parecem ter uma espécie de via verde com os órgãos de investigação criminal não tenham avançado a informação que me foi prestada e que diz respeito ao seguinte: é que, pelos vistos, a Polícia Judiciária também pediu ao Boa Vista elementos, dossiês relativos às relações estabelecidas com o Benfica. Eu não estou com isto a querer dizer que exista qualquer tipo de ilicitude no âmbito das relações estabelecidas entre os dois clubes. Nem sequer sei qual foi o propósito de terem sido solicitadas esse tipo de documentação. Mas acho curioso que, de facto, nenhum órgão de comunicação social, nomeadamente aqueles, conforme eu referia, que têm informações privilegiadas dentro dos órgãos de investigação criminal, que não tenha avançado com esta notícia. E até os desafio a tentar dissipar as dúvidas ou a veracidade desta minha informação adiantada aqui na Rádio Estádio. É sabido que as relações entre o Boa Vista e o Benfica são muito pouco transparentes. Eu, inclusivamente, aqui no programa, há cerca de um mês, dei conta da tal dívida do Boa Vista à Benfica, de 2 milhões de euros. Não sei se é isso que está a ser objeto de análise, se é a questão relativamente a bilhetes que tenham sido vendidos pelo Boa Vista ao Benfica, mas o que é certo é que este tipo de dossiês, estas relações entre os dois clubes, também estão a ser objeto de análise minuciosa por parte dos órgãos de investigação criminal. Portanto, vamos aguardar o desenvolvimento para verificar, de facto, o que é que poderá estar aqui em causa. Deixa-me fazer-te uma questão, Tiago. Sim. Isto pode ter a ver com as buscas ao Boa Vista no âmbito do processo mais recente? Podem estas buscas servirem também para processos do passado? Podem-se misturar as duas coisas? Não sabemos, é certo? Não estamos aqui a dizer que é ou não. Não sei, por exemplo. Mas pode acontecer? O Benfica, como toda a gente sabe, foi objeto de buscas também no passado. Não sei se no âmbito dessas buscas ao Benfica se surgiu alguma coisa que levou a própria Polícia Judiciária a pretender obter e recolher alguma informação por parte do Boa Vista. É como eu digo, não sei se está em causa algum ilícito criminal, mas o que é certo é que essa documentação foi pedida. E, portanto, isso não é propriamente especiando.
como eu disse, vamos agora aguardar o desenvolvimento. Inclusivamente ontem assistimos no dia de Natal àquilo que eu denomino de algo absolutamente inaudito, que é o presidente do Benfica entrar nas televisões dos portugueses, nomeadamente no canal da estação pública, que custa mais de 300 milhões de euros por ano aos contribuintes, para um programa do preço certo, para uma lavagem de imagem despodurada. E o que eu pergunto é se faz sentido que a estação pública se preste a este papel. Eu não vejo isto suceder em lado nenhum. Como é que em Portugal, quer dizer, isto pode ser considerado normal? Ficamos todos muito indignados quando o João Berardo foi fazer aquela figura lastimável à Assembleia da República. Mas, como é futebol, como estamos a falar do presidente de um clube, achamos perfeitamente normal que Luís Filipe Vieira, que toda a gente sabe que tem sociedades, que tem uma dívida avultadíssima à banca, que já envolveu alguns perdões de dívida, que está envolvido na investigação de processos criminais. Soubemos, ainda na semana passada, que o Ministério Público ouviu o Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Lex e que até reformulou o tipo legal de crime que poderia estar em causa. Para além disso, sabemos que o Benfica está a ser objeto de outras investigações criminais. E, portanto, achamos todos muito normal que uma estação pública chame o presidente do Benfica para um programa preço certo, e nem sequer me refiro àquilo que corre nas redes sociais, que é aquela batutice feita no meio do programa quando ele estava lá presente e quando ele foi chamado, mas nem me refiro a isso, porque isso até relego. Mas o que eu não acho normal é que isto se passe em Portugal. A RTP é do Estado. A RTP, conforme eu dizia, custa mais de 300 milhões de euros aos contribuintes e presta-se a este papel de lavagem de imagem do presidente do Benfica. Não consigo compreender isto. Mas isto, conforme te queria dizer, Filipe, é um pouco à margem daquilo que é o tema principal, que é o estado de futebol português. Que, dizia eu, que é um panorama, do meu ponto de vista, muito deprimente, em que temos vários clubes sob investigação judicial, temos horários de jogos tardios, que são perfeitamente inacreditáveis. Depois verificamos que as assistências nos jogos também são confrangedoras. O Porto, por exemplo, num dos últimos jogos de Tondela, que jogou uma segunda-feira à noite, tinha pouquíssima gente no estádio, pouco mais de 20 mil pessoas, quando, por exemplo, no treino de Ano Novo, o Porto às vezes mete isso, para ver um treino. E, portanto, as entidades que gerem o futebol, quer dizer, acham tudo isto muito normal. Isto já para não falar no estado lastimável dos relevados de algumas equipas portuguesas, de arbitragens muito más. Ainda vimos relativamente a esta jornada da Taça da Liga que não tinha VAR, quer dizer, uma coisa, arbitragens péssimas, onde o Rio Ave foi afastado de uma forma miserável por uma decisão arbitral que ninguém percebe. Quer dizer, eu consigo perceber uma decisão do árbitro que seja dúbia, um lance duvidoso em que o árbitro decidiu para um lado ou para o outro e não tem o VAR que lhe possa assistir e dissipar as dúvidas. Compreendo isso. Agora, quando verificamos, por exemplo, o jogo do Rio Ave contra o Gil Vicente, em que todos nós em casa vemos o lance, não vemos falta nenhuma, sem ver a repetição sequer. O árbitro, que está a meia dúzia de metros, consegue descortinar uma falta no lance. E acabou por relegar e afastar o Rio Ave da Final Four da Taça da Liga. E, portanto, são arbitragens muito más. Já tínhamos visto, por exemplo, na Taça de Portugal, em que o meu clube, que fez uma excelente primeira parte, podia ter chegado ao intervalo a ganhar por 2 ou por 3 ao Santa Clara, porque de facto esteve muito bem no jogo, tem estado, aliás, nos últimos jogos o Porto tem estado muito bem, o Chaves voltou a estar na primeira parte, quer dizer, e verificamos também uma decisão do árbitro, aí pior ainda, porque tinha o VAR, em que o lance do Porto é precedido de falta, e eu não gosto, não admito este tipo de erros, em que o árbitro pode estar de facto iludido com o lance, mas se tem a assistência do VAR, isto não é admissível. E eu não gosto deste tipo de erros para o meu clube. E vou dizer porquê, Filipe. Sabes porquê?
Porque isto significa que mais à frente vai haver uma contraprestação por parte dos árbitros. E quando eu digo contraprestação, o que é que quero dizer? Quero dizer que mais à frente vamos ser prejudicados. Normalmente é sempre isso que sucede. E, portanto, por isso é que eu nem quero ser prejudicado nem beneficiado. E não tolero nem posso admitir que um VAR que tenha acesso às imagens não tenha indicado ao árbitro a existência daquela falta. Não consigo perceber isso. Portanto, eu estou completamente à vontade para falar sobre arbitragem. Até evito falar, mas quando é demasiado ostensivo não posso deixar de falar. E até estou a falar num lance que foi em benefício do meu clube. Mas que eu dispenso isso muito bem. E tenho a certeza absoluta que os responsáveis do meu clube também dispensam isso muito bem. Porque, conforme eu digo, e disse há pouco, nós sabemos como é que se passa a arbitragem em Portugal. Beneficia-se hoje, mas amanhã vais prejudicar. E, portanto, não é isso que se pretende. Pretende-se um futebol justo, um futebol equitativo, que seja bem analisado por parte dos árbitros, que seja bem jogado por parte dos clubes, mas que seja transparente. E, de facto, eu espero que esse VAR, assim como o VAR do célebre Boa Vista Benfica, sejam relegados para uma jarra, mas que fiquem lá até o final da época, porque até era um serviço que faziam ao futebol. Ainda tenho mais coisas para dizer relativamente ao panorama do futebol português. O formato das competições profissionais. Por exemplo, a Taça de Portugal, desde há cerca de 10 anos, passou a ser disputada as meias finais a 2 mãos. Quer dizer, eu não acho isto aceitável. Acho que isto é prejudicial ao futebol. Nós, neste momento, saiu o sorteio na semana passada, só o Mecatombe é que, por exemplo, impedirá o Futebol Clube do Porto, o meu clube, de estar presente na final. E eu fico todo contente com isso. Agora, eu acho que não é saudável ao futebol que as meias finais sejam disputadas às 2 mãos. Porque, obviamente, estando um clube grande nas meias finais, sendo ela disputadas às 2 mãos, a probabilidade é praticamente ínfima dele não estar na final. Aliás, se formos a ver os últimos 10 anos da Taça de Portugal, está sempre presente um clube grande na final. Então, com as meias finais, isso praticamente é quase inevitável. E o mesmo se diga relativamente à final deste ano, em que muito dificilmente vamos ter ali um Porto-Benfica. Porque, obviamente, tendo retirado as meias finais a uma só mão, impediu-se a chamada surpresa na taça, em que no jogo numa mão tudo podia acontecer. A 2 mãos há sempre a possibilidade de retificar. Portanto, estas competições, assim como a Taça da Liga, estão formatadas para proteger as equipas grandes. E quando digo proteger é para tentar facilitar a que na existência das Finals Four, como da Taça da Liga ou na final da Taça de Portugal, estejam clubes grandes. Eu acho que isto não é defender o futebol. Porque cada vez mais o que se verifica é, e vai-se verificar cada vez mais, é uma decalagem entre as equipas grandes e todas as outras. E, portanto, é assim que se defende o futebol? Eu acho que não. Por isso é que nós assistimos a esta falta de qualidade no futebol português nos últimos anos e que cada vez tem-se acentuado mais. Em que, de facto, verificamos que existem o Porto, Benfica, depois um patamar abaixo o Sporting, o Braga e o Guimarães, e depois daí para baixo tem uma série de equipas que todas elas juntas, somadas em termos de qualidade do que é o futebol, é zero, ou muito próximo disso. E portanto isto não é bom para o futebol. Acho que havia de se repensar isso. Assim como, por exemplo, as competições não profissionais. Não é aceitável que, por exemplo, equipas que disputam no ano todo, em que depois só 2 é que sobem às competições profissionais, e pior, é a forma como elas sobem, em que depois há jogos disputados tipos meias finais, tipos finais. Quer dizer, não é bom isto para o futebol. E acho que as instituições deviam repensar, deviam parar para pensar se é isto que pretendem para o jogo, para o futebol, para o espetáculo. Eu acho que isto não é bom. Agora, passando para o tema, fazendo a retrospectiva precisamente do ano azul e branco, aproveitando o teu elan de dicas, entre aspas, para o futuro e para fazer as pessoas pensarem, até porque nos últimos anos provavelmente as equipas que subiram às competições profissionais nem sequer foram as vencedoras da própria série, até foram os segundos classificados. Penso que é o que tem acontecido. Exatamente, tem acontecido muito. Tem acontecido muito, sim. O que de facto torna ali infrutífero um trabalho de uma época inteira. Houve equipas que não subiram sem perder jogo nenhum. Exatamente. O que também deixa de facto a pensar os responsáveis e pode de facto afastá-los daquilo que são os objetivos do futebol. Vamos então fazer uma retrospectiva sobre o ano do Futebol Clube do Porto. Bem, Filipa, foi um ano, digamos assim, frustrante. Porquê? Porque tivemos à beira de ganhar tudo e acabamos o ano sem ganhar nada. Estivemos
perto de facto, tivemos o campeonato nas nossas mãos e acabamos por deixar fugir naquele jogo em casa com o Benfica. Fomos à final da Taça de Portugal em que perdemos por grandes penalidades, fomos à final da Taça da Liga em que perdemos por grandes penalidades também, e portanto, contrariamente àquilo que disse o meu treinador na altura, eu acho que isto não foi uma época a Porto. Eu não concordo com essa sua afirmação e essa sua análise. Uma época a Porto para mim é uma época em que se ganha. Agora, posso concordar com o que ele diz, que é, para se ganhar é preciso chegar às finais e é preciso disputar o campeonato até ao fim, porque é a única forma que eu também conheço de se lograr alcançar títulos. E, mais uma vez, e conforme eu dizia aqui na Rádio Estádio há cerca de 2 semanas, e tenho vindo até a dizer, o Porto este ano vai voltar novamente a estar na disputa de títulos. Já estamos na Final Four da Taça da Liga, temos o caminho aberto para estar na final da Taça de Portugal e tenho a certeza absoluta que vamos estar a disputar o campeonato até ao fim. Não obstante, eu considero que chegamos tarde a este campeonato porque praticamente só há cerca de 15 dias é que acabamos por, entendo eu, encontrar o 11 ideal, porque por vezes o que é difícil de facto no futebol para os treinadores é encontrar o seu modelo de 11. E acho que finalmente o Porto encontrou. Acho que se estabilizarmos este 11 que temos apresentado nos últimos jogos, acho que o Porto tem tudo para disputar o título até ao fim e vencê-lo. Vamos ter 3 jornadas, o Porto vai ter 3 jornadas que podem ser absolutamente cruciais para o campeonato. Nós vamos ao Alvalade, vamos ao Moreirense, campo onde já não ganhamos há alguns anos, e recebemos o Sporting de Braga. Portanto, vão ser 3 jogos decisivos para o futuro do campeonato. Mas acho que neste momento o Futebol Clube do Porto estabilizou o seu 11, o seu modelo, estamos muito mais imprevisíveis dentro do jogo, muito mais criativos, muito mais agressivos e intensos, e por vezes isto desmistifica também a ideia de que jogar com jogadores muito robustos, com vocação muito agressiva, que torna as equipas mais intensas e mais agressivas à perda de bola. E eu julgo que é fundamental por vezes no jogador de futebol é a sua inteligência e o seu critério. E neste momento o que eu verifico de facto é que o Porto está a jogar com aqueles que eu considero que são os melhores. E portanto, faço votos para que nestes 3 jogos consigamos estar à altura da nossa responsabilidade, que consigamos chegar aos estádios, nomeadamente ao estádio de Alvalade, onde já não ganhamos há muitos anos, que consigamos finalmente trazer lá a vitória para estarmos novamente na luta do campeonato até ao fim, porque estou convencido que se passarmos estas 3 jornadas, mesmo que estejamos a 4 pontos do Benfica, ao fim destas próximas 3 jornadas, eu estou absolutamente convencido que o Futebol Clube do Porto vai ser campeão. Deixa-me só fazer-te uma questão muito rápida, precisamente a propósito desse jogo com o Sporting. Parece-te que este momento de fragilidade dos Leões pode afetar aquilo que tem sido os resultados da equipa, ou seja, pode facilitar, entre aspas, o trabalho do Futebol Clube do Porto? Não, porque eu nem acompanho isso, porque eu até acho que o Sporting tem estado melhor nos últimos jogos. E eu até acho que isso é até benéfico para o jogo e para o Futebol Clube do Porto. Eu prefiro muito mais chegar a um jogo com o rival em alta, do que chegar com um rival moribundo. E fico mesmo muito satisfeito que o Sporting esteja novamente num patamar elevado, que todos os seus adeptos já estejam novamente muito motivados, que estejamos preparados para novamente assistirmos a um derby entre 2 clubes que estão novamente ressuscitados, nomeadamente o Sporting, porque o Porto já tem estado sempre, e acho que isso vai ser e pode ser até benéfico para o próprio jogo do Porto. Tiago, muito obrigada. Obrigado. Mais um comentário com assinatura aqui na Rádio Estádio, da responsabilidade de Tiago Silva.